Êxodo capítulo 3, versículo 1, diz assim: Moisés apacentava o rebanho de quem? De Jetro. Não era dele, era do seu sogro. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E Moisés, levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Amém? Sabe que o pessoal estava cantando aqui, né? Às vezes eu fico preocupado em o que eles vão cantar, que eles querem sempre encontrar uma música depois do louvor que encaixe na mensagem que eu preguei e tal, e eles sempre têm essa preocupação. E hoje eles cantaram duas canções que têm tudo a ver, a gente não combinou, mas tem tudo a ver com a mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eles cantaram: eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Uma expressão de desejo ardente, né? Porque você começa a repetir demais a coisa, né? Maria, Maria, ou Marta, Marta, né? Em verdade, é uma chamada de atenção, um negócio para você ficar mais atento. E essa canção vai dizer: eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Então ela deve expressar uma intensidade, um desejo mesmo de conhecer a Deus, não de uma maneira superficial, não o Deus que muitas das vezes a religião nos apresenta, que a gente está acostumado, né? O Deus que o pastor pregou, né? O Deus que eu encontrei, ou que me encontrou, né? E a gente vai colocando muitas vezes Deus nesse patamar da superficialidade, do Deus lá e eu cá, né? E aí eles cantaram: eu quero conhecer Jesus. Depois a outra canção, a última canção, também tem essa expressão, não lembro agora a frase, mas também fala sobre, traz ali a expressão do desejo de conhecer a Jesus. E presta atenção, o que esse conhecer a Deus, o que esse conhecer a Jesus, conhecer o Espírito Santo, o que isso pode gerar em nós? Experiências. Você só vai ter experiências, e a medida ou a profundidade da tua experiência vai estar diretamente relacionada ao teu desejo de conhecer. Você precisa entender isso. Às vezes as pessoas entram em constante conflito, porque elas dizem: poxa, mas eu estou há tanto tempo na igreja e eu nunca tive uma experiência com Deus, né? E aí você vai conversar com essas pessoas e você vai ver que o nível de relacionamento delas com Deus, e não com
a parte cultica, não com a parte do culto, não com a presença, a assiduidade aos cultos, mas a sua experiência, o seu conhecer a Deus, a sua profundidade de relacionamento é muito rasa. É muito rasa. E aí não tem como. Eu sempre, quando falo sobre isso, sempre uso o exemplo da intimidade. Você conhece uma pessoa, quando você conhece a pessoa só de vista, né, você não sabe nada a respeito dela. Você pode identificá-la por alguma característica física. A única forma de você identificá-la, saber quem ela é, por uma característica física. Sabe, aquele rapaz que é personal lá, é assim, né? Aí depois você vai e começa a se aproximar mais, aí você já sabe que o nome é Anderson, né? Você já começa a descobrir outras coisas, né? E quando você começa a conversar mais, aí você já começa a seguir no Instagram, aí você já vê que ele gosta de tocar, que ele gosta de cantar, aí você começa a identificar outras coisas. E isso se dá a experiência do relacionamento começa a se aprofundar mais. Por quê? Porque é na medida que eu conheço. Isso é muito simples. Se a gente olhar para a relação interpessoal, a relação humana, não é diferente da relação com Deus. Não tem como ter experiências com Deus se você só tem Deus na tua vida como Deus. Como Deus. Ah, Deus, lembrei de Deus, né? Aí você diz, Deus me ajuda, Deus me livre. Deus virou um nome comum, dito a qualquer hora, e que os atributos dele mesmo, na verdade, vão sendo esquecidos, deixados de lado, vão sendo abandonados, né? E tanto quando você vai falar para alguém sobre Deus, eu conheço Deus, você conhece? Conheço. Minha mãe sempre respondia para mim, Deus te abençoe. Esse é o conhecimento das pessoas. É assim que elas se identificam, é assim que elas identificam esse Deus. Então, pronto, para elas Deus é esse do Deus te abençoe, boa viagem, Deus te guarde, é só isso. Mas de experiência sobre essa proteção de Deus, sobre essa bênção de Deus, sobre essa guarda, sobre esse relacionamento, sobre essa intimidade, você vai ver que muitas vezes muitas pessoas não têm. E ouça o que eu quero te dizer. Por isso eu falei que nós cantamos aqui, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer. Eu quero te incentivar a conhecê-lo. Eu quero te incentivar a conhecer mais a Deus. Não esse Deus que fica no imaginário do ser humano, mas o Deus que te encontra no lugar secreto. O Deus que quando você entra para falar com Ele, Ele já está lá te esperando. O Deus que enxuga as tuas lágrimas quando você está chorando, quando você está triste. O Deus que não te abandona em nenhum momento. O Deus que está sempre com você, porque foi essa a promessa dEle. O Deus Santo, que promove para o teu coração e que traz para o teu coração a santidade. Você vive a santidade de Deus, não porque alguém está te olhando, não porque se alguém descobrir o que vai ser de mim. Você vive a santidade porque você sabe, você conhece e você tem experiências de vida com um Deus que é santo. Então a santidade na tua vida é só o resultado da experiência. Experimentar a bondade de Deus, você já nem fica mais impressionado, né? Você já nem fica mais impressionado, porque você constantemente, as tuas experiências com Deus fazem com que a bondade de Deus se manifeste constantemente. Essa bondade que nós cantamos aqui também no início do culto. Você consegue entender? É aquele momento que a gente já nem se surpreende mais, porque afinal a gente já conhece tanto a Deus, nós estamos vivendo tanto um nível de experiência com Deus tão profunda, de tanta profundidade, que é normal a gente entrar na presença de Deus e sair com o coração quebrantado. A gente nem precisa dizer, hoje a presença de Deus estava demais, porque a gente já está acostumado com ela. Não acostumado no sentido de acomodação, mas acostumado no sentido de me surpreender, porque se eu sei que sempre quando eu for, Ele já está lá me esperando. Isso não é extraordinário? Isso não é maravilhoso? Será que não é isso que a gente tem que desejar, Toninho?
Será que não é isso que a gente tem que querer mesmo, de verdade? Ter experiências profundas com Deus? Aí eu paro para pensar quando eu olho para esse texto aqui, e eu fico pensando nessa experiência maravilhosa de Moisés, nessa experiência extraordinária de Moisés. Até então, Moisés, a relação de Deus com Moisés, era talvez o conhecimento que ele tinha por causa da sua identidade, porque ele era um judeu, um hebreu. Então, talvez a experiência dele com Deus até esse momento, era a experiência do Deus dos seus pais, mas agora ele tem uma experiência profunda com Deus, agora ele entra num relacionamento com Deus, e eu quero compartilhar com vocês, o que levou Moisés a ter essa experiência extraordinária com Deus, e será que esses passos podem também nos ajudar a ter mais experiência com Deus? Obviamente que sim. A primeira coisa que nós encontramos no texto é Moisés apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. O que nós encontramos aqui? Exatamente um homem a trabalho. Um homem a trabalho. Você não está encontrando aqui Moisés deitado numa rede, nada contra, né? Descanso é bom. Mas você não vê aqui Moisés de férias, você não vê que esse encontro, essa experiência que Moisés tem com Deus, não se dá no seu conforto, não se dá no seu momento de descanso. Essa experiência de Moisés com Deus, essa revelação de Deus a Moisés, se dá exatamente, talvez, no dia mais cansativo de Moisés. O texto vai dizer que ele estava apacentando o rebanho, ele estava trabalhando, ele estava cuidando do rebanho do seu sogro. O texto vai dizer, e não dá para a gente colocar isso numa cronologia, não dá para a gente saber o tempo dessas coisas, mas o texto vai dizer que ele havia ido para o lado oeste do deserto, e ele chega no Monte Horebe, o chamado Monte de Deus. A gente não sabe se foi no momento que ele chegou, que Deus já se revelou, mas o que a gente sabe é que Moisés estava numa ação de trabalho. Moisés estava envolvido nas suas atividades profissionais. Moisés estava envolvido nas suas atividades diárias. E o que acontece? Deus, o texto vai dizer que ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. E o que acontece a partir de então? O texto vai dizer que Moisés para o que está fazendo. Moisés para o que está fazendo. Moisés olha para aquela sarça. Eu quero que você entenda que um arbusto pegar fogo no deserto é natural. O problema é que o texto vai dizer que aquele arbusto ardia em fogo e o fogo não queimava aquela sarça. Ela não se consumia, e foi isso que chamou a atenção de Moisés. E o texto vai dizer então que Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas e não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Aqui está a primeira coisa. Se você quer ter experiências com Deus, muitas das vezes nós vamos precisar interromper a nossa rotina. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é que a gente encaixa, Lécio, as ações de Deus e do Espírito Santo no nosso calendário, na nossa agenda. A gente diz: estou louco que chegue domingo de novo para ir na igreja. Eu estou louco que chegue terça para ir no culto. Eu estou louco que chegue quarta. Nós vamos colocando o dia, a hora, porque nós entendemos, e aí é que está, é aquilo que eu estou dizendo. Nós conhecemos muitas vezes o Deus que é pregado na religião, não o Deus pessoal, o Deus que se relaciona pessoalmente conosco, o Deus que é capaz de fazer a sarça pegar fogo sem se consumir segunda-feira às 3 horas da tarde. E a gente acha que tem que ser domingo às 18 horas. Não, é sexta-feira às 19h30. Não, essa sarça só vai pegar fogo no dia da ceia. Não, essa sarça só vai pegar fogo, Deus só se manifesta lá. E nós vamos dizendo, nós vamos determinando não para Deus, para nós mesmos. Nós vamos limitando essas experiências com Deus, nós vamos limitando, encaixotando esses moveres de Deus
exatamente na nossa cronologia, no nosso calendário, no nosso cronos. Você precisa entender, isso é muito sério. Moisés poderia ter olhado aquele fogo, aquele arbusto, aquela sarça pegando fogo, mesmo sem se consumir, ele poderia ter dito: eu não posso parar de fazer o que eu estou fazendo. Afinal de contas, esse rebanho nem é meu, é do meu sogro. Eu não posso parar de fazer o que eu estou fazendo. Nem sempre Deus vai parar você, vai mandar você desligar a máquina lá no morro. Nem sempre Deus vai mandar você dizer: espera aí, aluno, que agora eu não posso passar o treino de perna para você, porque eu vou ter que ir lá. Não, nem sempre, não é sobre isso. Mas é sobre muitas das vezes aquilo que toma e que coordena e que comanda a nossa agenda. É sobre aquilo que nós muitas das vezes não somos capazes de parar. É sobre aquilo que muitas vezes nós não somos capazes de parar, dizer: chega, eu vou ter um tempo para Deus, eu vou ter um tempo com Deus, eu vou separar esse tempo para Deus, eu vou separar esse tempo com Deus. Mas nós vamos dizendo: não, terça-feira, hoje em casa, eu estou em casa, deixa para domingo, deixa para quarta, deixa para sexta, deixa para o culto de mulheres, deixa para o culto de homens, deixa para o culto de casais, deixa para o culto não sei do que, deixa para não sei do que. Como que nós vamos ter experiências com Deus? Como que nós vamos conhecer mais a Deus? Deus não está dentro de um caixote desses aqui, meu irmão. Deus não está dentro dessas paredes. Deus não fica preso aqui dentro quando o culto termina e nós vamos embora. Nós precisamos ter a consciência de que Deus está conosco, Deus caminha conosco, Deus se assenta à mesa quando nós almoçamos, quando jantamos, tomamos o café da manhã. Deus nos acompanha para o trabalho, Deus trabalha conosco. É isso que nós precisamos entender. E é dessa forma que nós vamos começar a viver experiências extraordinárias com Deus. Moisés foi capaz de parar o que estava fazendo. Ele considerou que entre o trabalho, que é importante, que é essencial para a subsistência humana, entre o trabalho e ter um tempo para conhecer a Deus, ele disse: eu prefiro conhecer a Deus. E mais uma vez, não é sobre parar o teu trabalho, tuas responsabilidades, teus compromissos, tuas obrigações, até porque senão teu patrão vai te mandar embora, e nós não queremos ninguém desempregado. Mas é sobre entender tempos, e às vezes pode ser sim, que Deus queira se manifestar a nós aqui na igreja, é bem verdade. Mas aí a gente fica: mas e o horário? Mas e o tempo? Mas e que horas vai acabar? Mas e aí? Preste atenção, nós precisamos parar. Nós estamos lotando a nossa agenda de coisas supérfluas, superficiais. Nós estamos lotando a nossa agenda de afazeres humanos e esvaziando a nossa agenda das coisas de Deus, da presença de Deus. E aí nós podemos vir para a igreja e cantar: eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, que é um desejo lícito. Todos nós temos que querer ter mais experiências com Deus, mais profundidade em Deus, estarmos mais enraizados em Deus. Todos nós precisamos querer isso, porque foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos criou para comunhão com Ele. Deus nos criou e nos atraiu para comunhão com Ele. Deus não nos chamou para vivermos isolados, com encontros, como que chama quando é? Esporádicos. Hoje eu estou com as palavras, uma maravilha. Com encontros esporádicos. A gente imaginando que Deus tem um lugar para nós, tem um lugar de encontro. Deus está dentro de você, na pessoa do Espírito Santo de Deus. E quando você caminha com essa convicção, e quando você vive nessa certeza de que Deus está dentro de você, caminhando com você, quando você caminha com essa convicção de que Deus habita dentro de você, eu quero te dizer que ainda que você esteja envolvido com todos os afazeres do teu dia a dia, o teu coração vai estar conectado, o teu espírito vai estar conectado em Deus, e Deus lá no teu trabalho, na escola, dentro de casa, onde você estiver, Ele pode começar a ministrar coisas extraordinárias e grandes na tua vida, se revelar a você através de um abraço de alguém, se revelar a você através da dor de alguém. Às vezes nós estamos tão desconectados de Deus,
tão desconectados que nós achamos que a gente só se conecta em Deus quando entra na oração. Às vezes a gente pensa que só se conecta em Deus quando coloca o fone no ouvido e começa a ouvir hino. E aí a gente não está com o fone do ouvido, a gente não está orando, e aí Deus envia um necessitado, uma pessoa carente, Deus envia alguém doente, enfermo na alma, no espírito, diante de nós, Ele compartilha a sua dor, e nós não temos a sensibilidade do Espírito para dizer: eis que tem uma palavra de Deus para você. Ei, eu conheço alguém que pode mudar a tua vida, eu sei de alguém que pode mudar a tua história. Porque nós estamos tão desconectados, nós estamos dizendo: não, mas agora não é hora. Imagina, aqui no meio da rua, a gente diz: vamos lá na igreja, vamos lá na igreja. E Deus diz: filho, é aqui que eu quero fazer, é agora que eu quero fazer. Moisés ele para, Moisés tem essa experiência extraordinária, sabe? Quem sabe, quantos de nós já não vimos sarça pegando fogo sem se consumir, mas a gente falou: não pode parar, não posso parar agora, não é tempo, não é hora, não é dia. Essa sarça pegando fogo, às vezes foi alguém que chegou perto de você, compartilhou sua dor, sua necessidade. Essa sarça pegando fogo pode ter sido teu filho, tua filha que sentou perto de você e falou: pai, mãe, queria te falar alguma coisa, agora não posso. Agora não posso, agora não tenho tempo. Você perdeu a oportunidade de ter uma experiência extraordinária, uma experiência com Deus, e ver essa experiência com Deus se manifestar na vida do teu filho ou da tua filha, porque você não quis parar a tua rotina diária. Moisés para tudo o que está fazendo. Moisés não se deixa absorver pela sua rotina. Moisés para. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos com o nosso dia a dia, que não percebemos as manifestações de Deus à nossa volta. O salmista diz que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Para onde nós olhamos, tem manifestação de Deus. Quando você abre os teus olhos de manhã e vê as pessoas à tua volta, teus familiares, é a manifestação de Deus. É a manifestação de Deus. Quando no teu prato só tem aquele arroz com ovo, é a manifestação de Deus. Mas nós não conseguimos ver. Porque a gente olha para o arroz com ovo e diz: por que não tem feijão? De novo macarrão com salsicha? A gente não consegue ver a manifestação de Deus. A mulher chegou para Eliseu e falou: teu servo, meu marido morreu, os credores estão na porta da minha casa, querem levar meus filhos como escravo, para pagar a dívida. Eliseu disse: o que é que você tem em casa? Ela disse: tua serva não tem nada, só um pouquinho de azeite. Quase que ela perde a manifestação de Deus. O profeta diz: é desse pouco de azeite que virá a provisão para pagar todas as tuas dívidas. Você precisa entender que a tua volta na tua vida é provisão de Deus, é a manifestação de Deus. Quando o pneu fura, você chuta, reclama, chora, murmura, talvez é Deus te protegendo de um acidente lá na frente. A gente não consegue ver a manifestação de Deus, porque nós estamos tão absorvidos no nosso dia a dia. A segunda coisa que colaborou com Moisés para essa experiência com ele, e que eu acredito que pode colaborar conosco, versículo 4 diz: quando o Senhor viu que ele se aproximava. Deus não resiste isso, irmão. Deus não resiste isso. Não é maravilhoso? Sabe quando você estava apaixonado? Você ainda é apaixonado, né? Oh, coisa boa ser apaixonado. Lembra que você era apaixonada? Ainda é, né? Graças a Deus ainda é. Ah, lembra? Ai, lá vem ele. O homem diz: ai, lá vem ela, ai, meu coração. Homem você faz. Porque nunca, homem, a gente fala, é por dentro. Vocês, mulheres, exteriorizam. Nós se derretemos por dentro.
Mas nós é bem derretido também. É bem derretido também. Nós se faz que não é, mas é bem derretido. Mas presta atenção. O texto vai dizer, aí a gente não resiste, não é assim? No tempo da cartinha, vocês não eram desse tempo da cartinha, né? Ficava esperando o carteiro, ficava lá, tem alguma coisa para mim hoje? Eu sou do tempo da cartinha. Hein? Olha, o texto vai dizer, quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver o que estava acontecendo, Deus do meio da sua sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. A primeira coisa, se você quer ter mais experiências com Deus, interrompa a tua rotina. Preste atenção às manifestações de Deus à tua volta. Segundo, se você quer ter mais experiências com Deus, ouça melhor. Aguce os teus ouvidos. Mas preste atenção, você só reconhece a voz de quem você é íntimo. Você só reconhece a voz de quem você tem intimidade. Hoje é fácil, né? Tem até foto no telefone. A pessoa liga, aparece a foto da pessoa aqui, né? E antigamente, que era telefone de linha. Muitas vezes você pegava alô, a pessoa falava alô, do outro lado você já sabia quem era. Por quê? Porque você tinha uma relação de amizade. Muitas vezes uma relação íntima. E essa relação de amizade, de tanto conversar, te fazia identificar. Você sabe qual é a voz de Deus? Te garanto que você já cansou de ouvir a voz de Deus, sem saber que era a voz de Deus. Olha o que o texto vai dizer. O texto vai dizer que Deus vê Moisés se aproximando do meio da sarça. Deus chama Moisés, Moisés. Que coisa extraordinária. Então Moisés responde, eis-me aqui. Olha que coisa extraordinária. Moisés vai se aproximando, Deus o chama pelo nome. Moisés prontamente responde. E esse diálogo só é possível porque Moisés está atento àquela voz, atento e disposto a ouvir. Entenda que ouvir é diferente de escutar. Ouvir é diferente de escutar. Eu volto para a mensagem que nós pregamos esses dias atrás aqui. 2 ladrões na cruz ao lado de Jesus. Os 2 ouviram, só um escutou. E o que escutou disse, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ouvir todo mundo ouve, escutar, poucos escutam. Moisés escuta a voz de Deus. Moisés escuta. Entenda, para ouvir a voz de Deus é necessário criar a sensibilidade espiritual, ou seja, calar as vozes à nossa volta. Talvez você diga, pastor, mas como que eu posso aprender a ouvir a Deus? Fechando os ouvidos para todas as outras coisas. Quando você for para o teu tempo de oração, não leve celular. Quando você for para o teu tempo de oração, faça com que quem está na tua casa entenda e saiba o que você está fazendo. Nós precisamos abafar o ruído, os ruídos do dia a dia. Não são só os que chegam nos nossos ouvidos, são os que entram no nosso coração. Quantas vezes nós vamos para falar com Deus, mas as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos desejos falam mais alto do que os desejos, do que a voz de Deus. A gente já chega para Deus com uma lista de pedidos. A gente já chega para Deus com uma lista. E é errado fazer isso? Não estou dizendo que é errado, gente. Eu estou dizendo que muitas vezes, numa lista de pedidos, só quem pede fala. Só quem pede fala. E às vezes nós estamos tão acostumados a viver uma vida de pedintes espirituais. Senhor, abençoa minha casa, abençoa minha família. Senhor, me dá dinheiro. Senhor, melhora o meu salário. Senhor, faz que a minha aposentadoria saia de novo. Senhor, faça isso. Senhor, faça aquilo.
E aí quando a gente esgota os pedidos, a gente diz: Deus, obrigado, tchau, até amanhã. Para ouvir é necessário calar. Para ouvir é necessário calar. Então a oração, ela é um diálogo. Veja que Deus diz: Moisés diz: eis-me aqui. Há um diálogo, não é um monólogo. Às vezes nós fazemos das nossas orações um monólogo. Nós chegamos para Deus, falamos, mas não paramos para ouvir a Deus. É necessário aquietar-se. É necessário aquietar a sua alma. É necessário ter tempo para escutar a Deus. E Ele pode falar através da palavra, dos versículos, Ele pode falar de forma audível nos teus ouvidos, Ele pode falar como uma impressão no teu espírito, Ele tem várias formas de falar. O problema é que nós não damos ouvidos. Não tem como, você pode ser muito conhecido de Deus. Ele te conhece, Ele nos conhece, mas pode conhecer pouco dEle. Deixa eu te dizer, eu sei o que a minha esposa gosta. E eu sei o que ela não gosta. Ela sabe o que eu gosto. E ela sabe o que eu não gosto. Para a nossa relação dar certo, a gente precisa minimizar o máximo das coisas que a gente não gosta e maximizar o máximo das coisas que a gente gosta. Então, se eu quero agradá-la, eu procuro fazer o que ela gosta. E ela, para me agradar, procura fazer o que eu gosto. Entenda isso. E às vezes nós estamos numa relação com Deus e que a gente só quer que Ele faça o que a gente gosta. Às vezes a gente só quer que Deus faça o que a gente gosta. Isso não é relacionamento. Ou melhor, esse é o tipo de relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo é assim. E às vezes nós estamos vivendo com Deus um relacionamento abusivo, espiritual. Um relacionamento espiritual abusivo, onde só uma parte tem que fazer a parte. Onde só alguém tem que fazer alguma coisa. A gente está sempre dizendo: Deus, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. A gente está sempre jogando um monte de coisas para as mãos de Deus. E Deus, nós nunca estamos prontos para ouvir o que Deus quer de nós. O que eu posso fazer para agradar a Deus? Quer fazer um relacionamento dar certo? Quer fazer? Faça pelo outro o que o agrada. Ouça a outra parte do relacionamento. Entenda a outra parte do relacionamento. Mais uma vez, às vezes nós estamos com Deus só falando para Ele o que nós queremos. E Ele fica dizendo: e quando que é a minha vez de eu te falar o que eu quero? O que eu espero de você? O que eu espero? Tem muitas coisas que eu espero da Fabiana. Tem muitas coisas que ela espera de mim. E é normal, é natural. Agora imagine num relacionamento onde só alguém se dá, onde só alguém se entrega, onde só alguém colabora, onde só alguém coopera. Deus quer também que nesse relacionamento Ele tenha a parte dele. E a parte dele é: vou parar para ouvi-lo. E depois de ouvi-lo, vou agradá-lo naquilo que Ele espera de mim. Você sabe qual é a expectativa que Deus tem a teu respeito? Primeira coisa, Moisés interrompeu a sua rotina. Para ter mais experiência com Deus, dê um pause, pare. Dê mais tempo para Deus na tua vida, no teu dia. Segundo, ouça melhor. Ouça melhor. Abafe os ruídos da tua alma, as vozes do teu espírito, o que te deixa aflito. Você pode chegar para Deus e dizer: Deus, hoje eu tenho um monte de coisa para te pedir. Como tem uma canção que a gente canta aqui: eu tenho muita coisa para te pedir, mas hoje eu não vou te pedir nada. Hoje eu só quero a tua presença. Hoje eu só quero a tua presença. Hoje eu só quero sentar aqui, Deus. Hoje, Deus, eu só quero deitar aqui, ó. Deus, hoje eu só quero desfrutar daquilo que o Senhor tem para revelar ao meu coração. Sou todo ouvidos. Último, olha o que diz o versículo 7 em diante, vai dizer: então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. E agora Ele vai dizer o porquê eu estou falando com você. Por que eu te chamei? Por que eu quero que você pare a sua rotina? Por que eu preciso que você ouça? Entenda, por que eu preciso que você ouça? Agora eu vou te falar por que eu preciso que você ouça.
é o seguinte: eu tenho uma missão para você. Ele vai dizer: o meu povo está sofrendo lá no Egito, o meu povo está clamando, está desesperado, o povo está morrendo, o povo está sofrendo. E ele vai dizer: e eu quero enviar você, pois o clamor do meu povo chegou aos meus ouvidos, e eu quero que você vá. Você sabe o que Moisés fez? Foi. Moisés foi. Sabe qual é o grande problema das pessoas que não obedecem a Deus? Porque elas não ouvem a Deus. É simples, gente. Você não pode cobrar do seu filho algo que você não falou para ele ou que ele não ouviu. Eu sempre falo para minha esposa, eu acho ela sarrinho o jeitinho dela. Ela é maravilhosa. Mas a gente está dentro de casa, aperta a campainha lá e ela grita lá de dentro assim: já vai. Nem eu que estou na sala ouço, imagina quem está lá na rua. Aí daqui a pouco, blim, blom, e ela: já vai. Eu falei: amor, se ele apertou de novo porque não ouviu. E não vai ouvir de novo. Você fala: já vai. Não vai ouvir. Por que ele apertou? Porque ele não ouviu. Preste atenção. Se você tem dificuldade em obedecer a Deus, você precisa facilitar o teu ouvir a Deus. Porque talvez você não esteja obedecendo porque não está ouvindo. Aí você vai dizer: ah, mas eu não sei o que Deus quer de mim. Bom, vou te dar um caminho. Pergunte para Ele. Eu vou lá semana que vem, vou dizer: Alessandro, tem uma vaga aí de frentista aí para mim? Quero trabalhar. E o Alessandro diz: não, tudo bem. Pode vir, traz seus documentos. Aí eu vou lá, levo meus documentos, levo tudo, registro. E ele diz: está empregado. Aí eu fico dentro do escritório. Está empregado. Tá, vai trabalhar. Tá, mas eu não sei fazer nada. Eu não sei como que faz. Se vira. Lá a gente recebe no crédito, no débito, em dinheiro e no Pix. Se vira. Não, mas como que eu vou trabalhar se eu não sei? Veja só, ele só vai poder cobrar de mim alguma coisa a partir do momento que ele disser: ó, lá vai ter um gerente de pista, ele vai te dar todas as direções, vai te ensinar tudo o que você precisa fazer, presta atenção, e faça o que ele está mandando. Bem, mas precisou o quê? Para eu obedecer? Eu só posso obedecer a partir daquilo que eu conheço. A partir daquilo que eu conheço. Quanto mais você conhece a Deus. Agora eu vou fechar. Você cantou: quero conhecer Jesus. Quem quer conhecer Jesus? Levanta a mão. Quem quer conhecer mais a Deus aí? Levanta a mão. Quanto mais você conhecê-lo, mais deverá obediência a Ele. E hoje que eu vou te dizer a melhor notícia. Ele é um bom pai, Ele é um bom patrão, Ele é um bom Senhor, Ele é um bom chefe, Ele é bom em tudo. Que Deus desperte no nosso coração o desejo de ter mais experiências com Deus, de experiências mais profundas com Ele. Moisés, para tudo que você está fazendo, Moisés. E Moisés falou: parei. Agora ouça o que eu vou te dizer, Moisés. Estou ouvindo. Moisés, agora obedeça. E Deus nem precisou dizer obedeça. Ele está dizendo: eu conto com você. E Moisés disse: eis-me aqui. Você sabe no que deu a vida de Moisés? Quem sabe? Quem sabe no que deu a vida de Moisés? Um dos grandes heróis da fé. O homem que falava com Deus face a face. O homem que viu coisas extraordinárias. Levantou o cajado, o mar se abriu. O homem que fez coisas extraordinárias, que foi poderosamente usado por Deus na sua geração. Eu quero te dizer que Deus tem coisas grandes para mim e para você. Deus quer nos levar a lugares altos. Não estou te falando de conquistas materiais, eu estou te dizendo que Deus tem grandes sonhos para mim e para a tua vida. Agora, para crescer em Deus, é preciso enraizar-se, aprofundar-se cada vez mais. E é isso que Deus espera de mim e de você.
Quantos estão prontos e querem ter mais experiência com Deus, conhecer mais a Deus, viver mais para Deus, com intensidade na sua vida? Fica de pé aí no seu lugar.